dentro das especificidades, né, além da sua especificamente, que é a educação física, que é a preparação, a gente já falou aí duas que você trabalha que não deixa de ser a fisioterapia e a psicologia, né? Mas uma outra que eu queria conversar com você, que você acabou de citar um exemplo aí que eu queria abordar, é fisiologia. Como é que você vê, cara? Tem tido cada vez mais casos aí recorrentes de atletas que estão sendo pegos no doping por contaminação cruzada, né? A gente viu o Marreta, se eu não me engano, o Cigano teve esse problema, eu lembro que o Minotouro teve esse problema, teve um atleta do Pezão teve esse problema, o Cristiano Marcelo, um atleta dele, também teve esse problema. Pô, cara, isso é Amanda Ribas, cara, olha aí. Quer dizer, pô, isso é uma coisa assustadora, né, cara? Sabe se está sendo feita alguma coisa? Porque quem deveria estar pagando por isso, né? Isso aí se calunia a história de um atleta, é uma coisa grave demais, né? Difamação, quer dizer, o atleta acaba pagando por isso. Aí, principalmente aí que o jornalista normalmente ele não tem a possibilidade que a gente teve de viver junto, saber o quão difícil é. O jornalista hoje, de uma forma geral americana, ele é muito assim, ele aponta o dedo, ele fala como se estivesse falando de um esporte olímpico, a gente sabe que não é bem assim, em suma. Como é que está isso hoje em dia aí? Você sente que existe uma pressão maior sobre os manipuladores? Como é que está, Eva? Então, isso é um assunto bem importante e delicado ao mesmo tempo, porque o que acontece no meu ponto de vista? Né? Existe uma série de fatores que influenciam esse resultado, né? Na questão de ter essa contaminação. Muitas vezes é uma relação direta com empresas ou clínicas ou médicos que vêm querendo propor um certo tratamento, uma certa reposição de vitaminas, etc., suplementação, e isso pode sim acabar complicando. Por exemplo, você citou o Cigano, que foi na mesma época, o Cigano, o Pezão, o Marcos Rogério e o Minotouro, se não me engano. Uhum. E, pomba, eu falando do Pezão e do Cigano, eu posso afirmar, eles são atletas super corretos e jamais teriam esse problema. E o Minotouro também, que eu tenho um certo contato, uma certa relação. Então, quer dizer, foram 3 nomes que, teoricamente, tiveram, por um período, o nome manchado, mas por uma responsabilidade de terceiros, aonde teve a suplementação contaminada. É uma situação bem complicada, porque os atletas, muitas vezes, eles têm uma conexão direta com esses outros profissionais que muitas vezes propõem determinados tratamentos, mas que eles talvez não tenham uma preocupação, eu diria, em saber se aquilo é válido ou não, se aquilo é necessário ou não. Então, muitas vezes tem clínicas que oferecem, em termos de patrocínio para o atleta, esse trabalho de recuperação, e muitas vezes acabam utilizando técnicas e substâncias que podem sim contaminar, podem sim cair no doping. Então, isso é um assunto bem delicado que deveria sim ser levado em consideração e o pessoal punir, sabe? O pessoal responsabilizar quem realmente teve boa parte da responsabilização, da responsabilidade em cima disso, né? Então é complicado, Alonso, que nem aqui tem muitas clínicas que vendem essa ideia de recuperação, né? Com diversas estratégias, crioterapia, massagem, e aí entra a parte de sorologia, né? Que eles colocam um monte de vitamina, etc. E às vezes o atleta acredita que aquilo é super natural, porque foi vendida essa ideia para ele, e às vezes não passa pela cabeça que possa complicar num teste antidoping. E daí, depois que aparece o resultado, obviamente o pessoal acaba saindo e deixa só o atleta ali para segurar esse rojão. Então é bem complicado. Eu acho que deveria ser muito mais rigoroso a fiscalização, mas ao mesmo tempo cabe ao atleta também não questionar, né? Entrar em contato com, no caso do UFC que tem a usada, né? Entrar em contato com os responsáveis e falar, olha,
me foi oferecido esse tipo de tratamento. Posso fazer? Não posso? Teve alguns casos de atletas que chegaram para mim e falaram, professor, o que você acha de eu tomar isso, aquilo outro de suplemento? A minha primeira resposta é, conversa com o pessoal da Ousada antes de qualquer coisa, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque eu, como profissional, eu não quero carregar nas costas uma responsabilidade a mais de algo que, na minha opinião, muitas vezes é desnecessário ou não vale a pena arriscar, sabe? Mas um simples suplemento, que às vezes o atleta compra numa loja e esquece de guardar o sample ou não comunica o órgão fiscalizador, né? Então, o que eu vejo de melhor é que os atletas hoje em dia eles têm condições do UFC de pedir a suplementação para o UFC, né? Então, tem a marca específica que o UFC manda para os atletas. Então, o atleta pede, olha, eu quero creatina, eu quero proteína, e o UFC manda. Então, isso já querendo ou não... Espetacular, não sabia disso. Isso, querendo ou não, já garante uma isenção, porque foi a própria organização que mandou aquela marca chancelada por eles. Então, dizer que não pode acontecer é impossível, mas reduz bastante o risco, né?